esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro, pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Uma mensagem bem interessante. E como nós estamos ainda aqui, né, que nós estamos na matéria, e a matéria tem uma força muito grande. Deixa eu tirar essa luz aqui. Uma força muito grande sobre nós ainda, né? E nós temos as nossas necessidades materiais, então nós vacilamos muito com relação à questão espiritual. Mas estamos aqui tentando buscar essas informações e esse crescimento espiritual. E obrigado pela presença de todos. Vamos fazer nossa oração, peço a todos que possam elevar os seus pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior. E agradecer, é o que nós temos que sempre agradecer, porque nos é dado muito, tantas oportunidades. Só a nossa reencarnação é uma grande oportunidade. Ainda não temos o conhecimento ou com relação às reencarnações. Nós não sentimos ainda a importância, mas estamos aprendendo, estamos caminhando para isso, buscando informações, buscando mudanças em cada um de nós. Mas agradecemos imensamente, Senhor, pela noite que abençoastes a cada um de nós, por esse dia belíssimo de vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo lar que nos abriga, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela água que sacia a nossa sede, e pela terra mãe que nos alimenta, que nos abriga, que nos protege. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Obrigado. E a espiritualidade amiga, trabalhadores do bem, os mentores desta casa, possam nos envolver, incluindo também a nossa irmã Suzana Simões, nessa manhã. Muito obrigado. Assim seja. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez, tem um tempinho que a nossa amiga não vem, nós estamos matando a nossa saudade aqui, Suzana Simões de Miami. Muitas pessoas já conhecem ela, outras vão conhecer ela agora, nessa apresentação. E o tema que ela trouxe hoje é bem interessante, deixa eu ver, é sobre... Não tem PowerPoint. E seja bem-vindo, minha amiga. Obrigada, querido. Meus queridos amigos, é uma alegria para nós estarmos aqui. Realmente tem um tempão que a gente não tem a oportunidade de vir aqui, devido às muitas atividades e à família, mas é sempre uma alegria enorme podermos voltar a esta casa. Hoje nós vamos tratar do tema a superação do orgulho, um tema que a gente vem trabalhando já. Aí tivemos a oportunidade de falar em várias casas e hoje vamos dividir com vocês, então,
essa reflexão. E vamos começar com uma frase e com uma pergunta do Livro dos Espíritos, que vai introduzir o tema na manhã de hoje. A frase diz que o orgulho será sempre a maior distância entre duas pessoas. Não é a distância geográfica, não é? Mas sim o orgulho, a causa maior de distância entre as criaturas. E no Livro dos Espíritos, na questão 793, os Espíritos vão definir para nós, vão trazer para nós a definição do que seja uma civilização completa. E vão falar deste conceito dizendo que a civilização completa, ela é, na verdade, conhecida pelo seu desenvolvimento moral e que nós não teremos direito de nos considerarmos civilizados até o dia em que banirmos de nossa sociedade os vícios morais que as desonram e que possamos passar a viver como irmãos dentro de um clima de fraternidade. Até que este dia chegue, dizem os Espíritos, nós seremos considerados como povos esclarecidos simplesmente, que percorreram simplesmente a primeira fase da civilização. Então, é uma pedrada em nós, porque o que os Espíritos estão nos dizendo é que nós não podemos, do ponto de vista espiritual, nos considerarmos pessoas civilizadas, porque nós somos apenas, na descrição deles, povos esclarecidos, porque temos o desenvolvimento da inteligência, mas a nossa sociedade ainda é caracterizada por vícios morais profundos. Então, nós estamos nas primeiras fases da nossa evolução. E Kardec, comentando essa pergunta, ele vai dizer que se nós pegarmos dois povos que atingiram um alto status social e compararmos um povo com o outro e perguntarmos qual desses povos é o mais civilizado, será aquele em cuja sociedade nós encontrarmos menos orgulho e egoísmo. Quando nós olhamos o livro A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos, os Espíritos vão dizer, vão corroborar com a ideia de que sim, nós já avançamos, não há dúvida, nós já fizemos algum progresso. E esse progresso tem sido basicamente através da via da inteligência que tem nos garantido o bem-estar material. Então hoje nós estamos aqui nesse dia de verão ameno na Flórida, não é? Dentro deste ambiente confortabilíssimo, usufruindo dos benefícios de cadeiras confortáveis, de um ar-condicionado que nos garante o bem-estar material. Mas os Espíritos continuam dizendo que resta ainda à nossa sociedade um imenso progresso a realizar. Então, se já caminhamos através dos caminhos da inteligência e já vivemos confortavelmente no mundo material, cabe-nos ainda uma imensa tarefa a fazer, que é de fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vão então nos garantir o que nos falta, que é o bem-estar moral. Então nós temos o bem-estar material, mas carecemos do bem-estar moral. E no livro Obras Póstumas, há um capítulo que tem exatamente o título parecido da nossa palestra, mas de onde ela vem, que se chama Superação do Orgulho e do Egoísmo. E nesse capítulo, nós vamos ler, o texto faz uma comparação entre o paradigma do orgulho e do egoísmo com o paradigma da caridade e da fraternidade, mostrando que são paradigmas opostos e que não podem coexistir. Então, o texto diz que enquanto o egoísmo diz eu quero o melhor para mim, a fraternidade diz eu quero o melhor
para todas as pessoas. Enquanto o orgulho busca a autopromoção, a fraternidade busca a promoção de todas as criaturas. Enquanto o orgulho é definido por essa exaltação da personalidade que causa separação, que causa o distanciamento, que leva a tantos preconceitos entre as criaturas, a fraternidade, no texto do livro Obras Póstumas, é definida por 5 palavras. Vejamos bem que já começa aí o desafio da vivência da fraternidade. Se nós pensássemos o que é a fraternidade, não é? Como nós definimos a fraternidade? Talvez nós disséssemos, bom, fraternidade é gostar um do outro, é querer bem ao nosso próximo. Mas vamos ver que a fraternidade, ela é um pouco mais do que isso. Ela tem características específicas. Então, ela é definida para nós, no livro Obras Póstumas, com as palavras devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Vejam que ser fraterno não é tão fácil, porque a fraternidade exige devotamento, que nós nos debrucemos sobre o próximo. Exige abnegação. A abnegação é renúncia, muitas vezes do meu bem-estar em favor do bem-estar do meu próximo. Tolerância é respeito, é saber respeitar aquilo que é diferente da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar, sem que essa diferença se torne em hostilidade, em mal-querer. É a benevolência, a boa vontade para com o outro e a indulgência, aquela prontidão para o perdão. Então vejamos que ser fraterno é um desafio para a nossa humanidade, para nós, onde nós nos encontramos. Enquanto o orgulho distancia, separa e afasta, a fraternidade faz com que a gente se mova e se debruce com interesse na direção do próximo. E nós estamos, como vocês bem sabem, num momento onde nós estamos fazendo uma transição, vivendo uma transição planetária. Nós, espíritas, gostamos imensamente de falar sobre esse tema, porque é um tema que vem nos trazer esperança de dias melhores, de uma sociedade melhor. Mas, no entanto, a transição planetária não vai acontecer sem a nossa participação. E a transição planetária é, na verdade, o resultado da transição planetária de cada um de nós, portas adentro de nós mesmos. Então, nós temos um grande desafio à nossa frente. Como efetuar a transição planetária interna, não é? Estabelecendo esse sentimento de fraternidade, portas adentro de nós mesmos, quando as nossas personalidades são ainda tão profundamente caracterizadas pelos sentimentos de egoísmo e de orgulho. Como efetuar essa transição? É a pergunta que fica. E em A Gênese está escrito, está lá textualmente escrito, que a solução não virá pelos caminhos da inteligência, porque, segundo o texto, a inteligência é impotente para transformar a sociedade. Impotente. Então, a inteligência, ela é necessária para o desenvolvimento da moralidade, que significa a nossa capacidade de distinguir o bem do mal, por exemplo, mas ela, por si só, não vai ser o caminho, não é um instrumento para que nós possamos fazer essa transição e essa transformação dentro de nós. E no Livro dos Espíritos nós encontramos então a resposta. Quando os Espíritos nos dizem, já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo aquilo que incite em nós o orgulho e o egoísmo. Então, não é a inteligência, é a elevação do sentimento. Mas para elevar o sentimento, nós precisamos descobrir o que é
que incita, que gera, que promove em nós o orgulho e o egoísmo. Como nos dizer que o orgulho e o egoísmo são comportamentos de superfície que têm, na verdade, uma razão mais profunda, espiritual, emocional, que nós precisamos encontrar para poder cuidar, para poder passar a agir de maneira diferente. Então é isso que nós vamos tentar fazer. Vamos tentar determinar quais são as causas, o que é que gera em nós esse tipo de comportamento, para que, determinando a causa, a gente procure encontrar então a solução e saia daqui com um grande homework, não é? Que é colocar em prática então as soluções que vão ser oferecidas. Vamos começar então pelo princípio. O princípio é a definição. E para definir, nós fomos ao livro Obras Póstumas e lá o texto diz que o egoísmo se origina do orgulho. Então, a pessoa que é orgulhosa, ela é centrada em si mesmo, ela se torna egoísta porque ela quer tudo para si. Se o egoísmo nasce do orgulho, vamos ver como definem os espíritos o orgulho. Eles dizem: o orgulho é a exaltação da personalidade que leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindrando-se com tudo que, segundo ele, é um golpe contra o seu direito. Como é uma definição longa e complexa, a gente escutou, mas não entendeu, e pode pensar, bom, baseado nessa definição, não parece que essa aí sou eu. E é bem verdade que, para que nós possamos, de fato, efetuar esta transformação, como disseram os espíritos, não é pelo caminho da inteligência. Então, ao invés de nós fazermos uma análise filosófica e cognitiva desta definição, nós vamos fazer um exercício de autoconhecimento, porque a questão 919 de O Livro dos Espíritos, ali Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio mais eficaz do homem se elevar e combater as suas más tendências. Qual é o meio mais eficaz do homem crescer, se elevar e combater as suas más tendências? A resposta dos espíritos não foi estudar o espiritismo, estudar o evangelho, fazer oração, meditar, participar de grupos de estudos. Não. O meio mais eficaz do homem de se melhorar, a resposta é curta. Conhece-te a ti mesmo. E a casa espírita, muitas vezes, me parece, tem falhado um pouco nesse item. Porque se nós pensarmos o que é que a casa espírita oferece às criaturas, se não atividades cognitivas e intelectuais, como esta de agora que nós estamos fazendo, uma atividade cognitiva e intelectual. É preciso que a casa espírita comece a perceber que a melhoria do homem vem através do autoconhecimento e as palestras e os estudos tenham que estar ligados à vivência do sentimento, do autodescobrimento, porque não sou eu que estou falando que a via é o autoconhecimento, foram os espíritos mentores da humanidade, em resposta a Allan Kardec, que determinaram que o meio mais eficaz de nós nos melhorarmos é através do autoconhecimento. Então, eu me dei conta que eu tenho quase 50 anos, tenho quase 50 anos de vida espírita, escutando palestras sobre orgulho e egoísmo, uma atrás da outra. Você sai da palestra, vai para casa e não tem ideia de como aquele conteúdo filosófico aplica a sua vida. Você sabe muito bem como aplica a vida do próximo, onde você reconhece o orgulho e o egoísmo, mas nós somos tão analfabetos com relação à nossa própria vida interior, tão analfabetos na questão do autoconhecimento,
que o Espiritismo nos ajuda até um certo ponto, mas é incapaz, porque falta o exercício do autoconhecimento, de promover essa transformação mais profunda e mais perene que todos nós buscamos, necessária para a nossa felicidade. Então, nós vamos fazer um pequeno exercício de autoconhecimento. Nós temos dentro de nós um pequeno instrumento localizado na nossa consciência, chamado orgulhômetro. E cada um de nós vai ser então convidado nesse momento, eu vou dar 10 segundos a vocês para acionarem o orgulhômetro, não precisa dar a resposta, e responderem para si mesmos de 0 a 10, 0 tu é espírito puro, e 10 se é o espírito mais trevoso possível, com base no orgulho simplesmente, qual é o nível de orgulho da tua personalidade, não é da do Luciano, seu nível de orgulho, não é? Então vamos lá? O quanto eu sou orgulhoso. Vamos lá. Não responde, não precisa falar nada. Bom, vejam que quando eu tentei fazer esse exercício, talvez vocês sejam mais autoconscientes do que eu, mas eu tive dificuldade. Dificuldade de perceber quais são as manifestações do orgulho na minha vida. Eu reconheço com muita facilidade as manifestações de orgulho nas pessoas que vivem comigo. É o que Jesus falou, da trave do argueiro, não é? A gente enxerga o outro, mas não consegue enxergar a trave imensa no nosso próprio olho. Muito bem. Então, eu vou dar a vocês alguns exemplos de manifestação de orgulho, gerais. E vocês veem se algum desses aplica a personalidade de vocês, para que a gente comece, então, um exercício de autoconhecimento. O orgulho se manifesta naquelas pessoas que têm uma reduzida capacidade de considerar a vida sob qualquer outro aspecto que não seja o seu. Então, nós olhamos a vida, olhamos as questões e achamos que o nosso ponto de vista é sempre o correto. E que não há outro ponto de vista fora do nosso que seja aceitável. Principalmente quando nós entramos em situações de conflito. Então, por exemplo, na direção de uma casa espírita, parte do nosso trabalho é o gerenciamento das relações, não é? Eu digo que quem gerencia centro espírita, além do gerenciamento da vida familiar, profissional, é quem decidiu fazer PhD em relação, né? Porque tanto conflito, tanta bagunça. E eu cheguei em casa um dia e me queixava para minha companheira, mas é muito difícil, é muito conflito, isso aconteceu, e aí eu comecei a falar. E ela olhou para mim e disse assim, quando você conversa com as pessoas, você identifica em você alguma curiosidade com relação ao que elas estão falando? Aí eu parei, pensei, falei, curiosidade? Nenhuma. E ela falou, isso é um sinal de que você conversa. Você está ali escutando, mas não está ouvindo, porque não há espaço em você para escutar nada além da sua própria verdade. Ou seja, nós já entramos na conversa com a nossa teoria fechada. E a gente faz uma encenação ali, não é? Não vamos conversar. Mas conversar pressupõe que há um espaço em você para escutar e considerar que haja alguma coisa possível diferente da sua maneira de ver. É assim que a gente entra nas nossas conversas? Isso é orgulho, gente. Capacidade de culpar o outro e incapacidade de reconhecer a sua própria responsabilidade. Em todo conflito, na casa espírita, na nossa vida familiar, há sempre responsabilidade dividida.
Não há uma vítima e um vilão, como nós gostaríamos que houvesse. Em todo conflito há uma parte que nos cabe. Nós somos aqueles tipos de pessoas que, vivendo os conflitos, nós apontamos o dedo e ficamos a olhar para fora e a culpar o outro pelas nossas misérias, ou nós já conseguimos parar e dizer, bom, deixa eu pensar qual é a minha parte, qual é a minha contribuição dentro dessa situação de conflito, porque se eu não posso modificar o outro, eu posso ao menos modificar a mim mesmo. Este é o único poder que nós temos na nossa vida. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos numa posição de orgulho. Aquelas pessoas que estão sempre se defendendo, aquelas criaturas que têm fome de atenção e de respeito, se sentem constantemente desrespeitadas pelos outros, sinal de orgulho. A raiva, psicologicamente falando, é produto de um ego que não pode ser questionado, ou oposto. Então, quando alguém vem contra aquilo que eu quero, contra aquilo que eu desejo, a gente se enche de raiva. Por quê? Né? Quem é você para vir falar contra eu, o que eu penso, o que eu quero, a minha maneira de ser? Então a gente se enche de raiva. O perfeccionismo é uma forma de orgulho, porque a gente não é a busca da melhoria, mas é aquela coisa obstinada, obsessiva de um perfeccionismo excessivo, onde a gente muitas vezes tem dificuldade de aceitar e de abraçar o imperfeito em nós. São mecanismos de compensação de um ego orgulhoso. A incapacidade de trabalhar com os outros. Então, é aquela pessoa que não pode estar junto de outros, ela tem que ser chefe, ela tem que estar no comando o tempo inteiro. Aquelas criaturas que ficam consumidas pelo que o outro acha e pensa da gente. A incapacidade de receber uma crítica sem nos sentirmos profundamente irritados quando recebemos uma crítica. Então, vou contar uma historinha rápida para vocês também, para a gente ir colocando exemplos para ficar mais fácil da gente perceber. Nós temos aos domingos na nossa casa uma reunião em inglês. Ao final dessa reunião, há 15 minutos onde nós abrimos para perguntas, respostas e comentários. E eu sempre falo muito. Então, me levanto, ponho as minhas colocações, vejo quem quer fazer pergunta. E um dia um companheiro, muito companheiro, muito amigo, de uma forma muito generosa, chegou até mim e disse, Suzana, eu queria te dar um feedback. Falei, pois não. E ele falou, eu acho que seria melhor e de maior benefício para o grupo se você não falasse tanto. E eu, que tendo a me achar o máximo, não é? E pensei, mas meu Deus, eu achei que estava abafando, que as pessoas estavam adorando o que eu estava falando. Naquela hora senti uma leve irritação, porque espírita não sente raiva. A gente sente uma irritação breve, não é? E meio que uma decepção. Mas, gente, o que é isso se não orgulho? E fui para casa, consumida com aquilo, até que eu consegui processar e perceber que era o meu orgulho, não é? Que estava se manifestando naquele momento. Então, as críticas, elas são instrumentos preciosos. Cada vez que uma pessoa, e a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, cada vez que uma pessoa nos critica, muitas vezes o que acontece é a crítica faz nos sentir diminuídos. E quando nós nos sentimos diminuídos, invalidados, o que quer que seja, então nós reagimos, não é? Com a irritação, com a raiva, que dão a gente uma sensação de engrandecimento por uma via negativa, digamos assim. O sarcasmo, comentários degradantes e hostis são muitas vezes resultados do orgulho, a impaciência e a irritabilidade. Então, a gente é impaciente com os outros, porque a gente quer, por exemplo, que o mundo funcione
no nosso ritmo, no nosso tempo, na nossa maneira. Então eu tenho o meu sogro é um senhor, e ele, mesmo quando ele era mais jovem, que eu já tenho 20 anos de relação, quando eu conheci nos 60, ele já era uma pessoa devagar. Quem me conhece sabe que eu ando rápido. Então, quando ele vem visitar a nossa casa para estar conosco, geralmente ele fica muito comigo, porque a minha companheira sai cedo e volta tarde. E eu sou quem gerencio as crianças, tenho que levar para a escola, que fica um quarteirão da minha casa, nós vamos andando para a escola. E eu tenho todos os dias uma reunião de trabalho às 8h30 da manhã, reunião a qual eu dirijo, ou seja, eu tenho que chegar para a reunião começar. Então a minha rotina de manhã é uma rotina rápida. Ela começa comigo gritando com as crianças, vamos embora, levanta, e eles não querem se mexer. Para a gente conseguir sair da porta de casa às 8 horas, eu deixar eles no colégio, voltar, pegar meu carro, em 15 minutos chegar, é tudo cronometrado. Aí ele vem estar com a gente. E a gente vai andando, eu já estou um quarteirão na frente, ele está lá atrás, e me enche de irritação, não é? E de culpa, porque também eu não sei se ando ou se espero, eu não quero fazer uma grosseria, então eu fico naquele conflito, o conflito me enche de irritação. Mas depois que estudava essa palestra, me dei conta de como nós somos orgulhosos, não é? A gente quer o trânsito, a gente quer que o trânsito funcione, se a gente está com pressa, a gente buzina. Se o outro está com pressa e buzina para a gente xinga. Porque, independente da nossa posição, nós queremos que o mundo funcione da nossa maneira, no nosso tempo. Isso é uma posição autocentrada, de muito orgulho e de muito egoísmo. Tá bom, né, gente? Chega, né? Chega. Quando chegarem em casa, reflitam um pouquinho sobre isso, escuta a palestra de novo, liga o orgulhômetro e vê o que aconteceu. Né? Não. Já temos... Pode. 11. Tem gente que encontrou orgulhômetro em 11. Muito bem. E isso mostra as manifestações, mas também mostra a nossa inconsciência, não é? Então, o trabalho de autotransformação passa por isso. Nós precisamos, quando Jesus diz vigiai e orai, ele fala exatamente disso. É através da lei de sociedade, nas relações, nas ocorrências da vida diária, que nós temos todo o conteúdo e todas as informações para vigiando, ou seja, olhando, reconhecendo. Então, uma forma prática de reconhecer, todas as vezes que nós somos, por exemplo, contrariados, o nosso corpo registra, né? E nós sentimos muitas vezes dor de cabeça, ou sentimos dor nas costas, ou sentimos, quando somos contrariados, o nosso batimento cardíaco subir. Se nós estivermos atentos, nós vamos dizer, opa, olha aqui, o meu corpo está me falando de alguma coisa que eu preciso prestar atenção. E em vez de sair atacando o outro para fora, a gente para. Se não souber o que falar na hora, fala, olha, me dá um tempo. Eu não estou em condição de falar agora, eu preciso pensar um pouco. Faz silêncio e escuta o que a tua alma está te falando diante daqueles problemas. Então, assim a gente começa o nosso trabalho. Mas vamos olhar então um pouquinho, agora que a gente já identificou alguma das manifestações do orgulho, vamos olhar um pouquinho as origens, da onde vem isso? E nós vamos começar então, nós vamos pensar no orgulho como uma árvore com várias raízes. E vamos olhar 3 raízes, 3 origens de onde o orgulho provém. Uma delas tem a ver com a nossa evolução. Então, nós aprendemos em o Evangelho, em o Livro dos Espíritos, que o orgulho, ele nasce, ele é resultado do instinto de conservação exacerbado. O instinto de conservação é um instinto natural de Deus, que nos é dado para a conservação da nossa vida física, da nossa vida material. Quando ele é exacerbado e usado de forma
onde ele não convém, não condiz, ele se torna um mal, digamos assim. Hoje em dia, nós não lutamos mais para a sobrevivência do nosso corpo físico, como lutamos um dia quando vivíamos em cavernas. Não sabíamos se ao final do dia estaríamos vivos ou não. Hoje, dado algumas exceções, a gente sai de casa e acha que vai voltar para casa e não se preocupa em chegar vivos, digamos assim. Mas esse instinto, ele hoje apresenta características psicológicas, digamos assim. Então, nós lutamos para a sobrevivência não do nosso corpo, mas do nosso ego. De tal forma que a promoção do próximo, o engrandecimento do próximo de uma ou outra forma, acaba muitas vezes por criar em nós um desconforto, como se a promoção do outro fosse nos ofuscar, como se o engrandecimento do outro fosse nos diminuir, como muitas vezes a nossa própria vida tivesse em risco pelo engrandecimento do nosso companheiro, do nosso vizinho. Então, um exemplo, a gente vê isso nas crianças. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, tem 8 e 9 anos. E eles praticam a arte de dedurar. Então, constante, sem trégua. Então, vem um e diz, minha filha ontem dizia para mim, mamãe, Jake fala muito palavrão. Daí a pouco vem ele e diz, mamãe, Tati está vendo esse programa que não pode no iPad. E eu chamo os dois e digo, meus filhos, a não ser que seu irmão ou sua irmã estejam em perigo de vida, ou seja, está pendurado na árvore a ponto de cair, você vem e me pega e me diga o que ele está fazendo, que eu preciso ir lá salvar o teu irmão ou a tua irmã. Caso contrário, eu não quero saber. Porque o que a criança faz? Ela dedura o irmão para que o irmão se encontre em encrenca e ela seja o quê? O bom filho ou a boa filha. São crianças. E a gente faz isso? Fazemos, né? Porque nós somos crianças emocionais e crianças espirituais. Então, nós falamos mal do outro sem qualquer razão altruísta, porque falando mal do outro, diminuindo o outro, a gente se engrandece. Sempre. Sempre. Também nós temos necessidade de sermos especiais. E se alguém é especial, eu já não sou tão especial. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga, grande companheira de trabalho e amiga pessoal. Ela é um pouco mais ciumenta do que eu na nossa relação de amizade. Mais recentemente, eu vi vários postings dela no Facebook com uma outra pessoa, uma outra amiga, até amiga em comum, e peguei o telefone, passei um WhatsApp e falei assim, olha, estou vendo todas essas fotos, agora quem está com ciúme sou eu. Não passou muito tempo, veio a resposta, uma palavrinha, finalmente. E eu sorri. Sorri porque foi uma troca, uma brincadeira, mas que no fundo, não é uma brincadeira. Porque nós ainda temos essa coisa infantil de querermos ser especiais. Especiais no centro, especiais com o dirigente da casa, especiais para os nossos pais, especiais para o nosso chefe, como se não fosse possível ao coração humano ter espaço para várias pessoas especiais, cada uma na sua maneira, no seu jeito próprio e único de ser, como se houvesse limite para a capacidade de amor no coração de cada um de nós. Como se houvesse limite na capacidade de amor e de acolher como especial cada um de nós no coração de Deus, nosso Pai. Então a gente vai vendo que esse instinto exacerbado, essa luta pela sobrevivência, não mais do corpo, mas do nosso ego, é um obstáculo à fraternidade.
Por quê? Porque nós então competimos uns com os outros para ver quem é o maior. Como os discípulos fizeram a Jesus: mestre, qual de nós é o maior? Eles, os discípulos do Senhor, nós ainda hoje, qual de nós é o maior? Queremos a fraternidade, a solidariedade, não busca ser maior, busca fazer que todos sejam grandes juntos. Então é preciso, na solução desse problema, na superação do orgulho, observarmos o nosso comportamento, a nossa competitividade, e irmos mais a fundo e perguntarmos a nós mesmos se está me doendo tanto, se ela recebeu a atenção especial de um companheiro e eu estou me sentindo de fora. O problema não é ela e não é o companheiro, eu preciso parar e olhar para as minhas carências. Eu preciso parar e olhar para dentro de mim mesmo e permitir sentar com esse sentimento para entender de onde ele vem. Assim nós vamos superando o orgulho. Mas o orgulho também, numa segunda raiz, dizem os espíritos, que ele é decorrente da falsa ideia que o homem faz de sua natureza, de seu passado e de seu futuro. Ou seja, nós estamos aqui num centro espírita, espíritas imortalistas, mas somos ainda de uma categoria de imortalistas meio fajuta. Somos imortalistas materialistas. Porque estamos aqui encarnados, cognitivamente sabemos que somos espíritos imortais, mas vivemos como se não tivéssemos um passado e muitas vezes supervalorizamos o lugar e o momento onde estamos, nos achamos superiores a outros, esquecidos de que há uma história atrás de nós que nós não sabemos. Muitas vezes nós falamos da vida futura, mas vivemos absolutamente para o momento presente e para as recompensas que a matéria nos oferece. Então somos uns espiritualistas meio fajutos. Quem diz isso é Joana de Ângeles, e ela vai dizer: mergulhado no veículo somático, no corpo, o homem equivocadamente acredita ser perene, duradouro, tudo quanto é transitório. Então, como é que a nossa materialidade se manifesta? O valor que nós damos ao corpo físico, por exemplo. Muitos de nós têm a nossa autoestima profundamente afetada pela nossa relação com o nosso corpo físico. A nossa autoestima é construída com base em alguma coisa que é transitória, que vai terminar, que vai virar pó. Como pode? É um contrassenso. Muitas vezes a nossa autoestima é construída em cima de valores transitórios da vida, títulos que de nada valem no plano espiritual. E por aí a gente vai. Muitas vezes a nossa autoestima está na nossa relação e na nossa condição de pais, de filhos que são emprestados porque não nos pertencem. Pertencem a Deus. Muitas vezes dentro da própria casa espírita, a nossa autoestima está colocada nas tarefas que nós fazemos e dizemos que estamos fazendo para ajudar o próximo. Mas, na verdade, antes de ajudar ao próximo, ela serve a nós mesmos. Porque o dia que perdemos, muitas vezes, um cargo, uma posição, isso nos custa. Para muitos palestrantes, para muitos dirigentes, há pessoas dentro do movimento espírita que lutam por posições. Porque a gente tira da posição e não do serviço, muitas vezes, o valor, o nosso alto valor. Sendo assim, esse sentimento, essa nossa cegueira espiritual se torna um obstáculo à fraternidade, porque gera ainda uma vez um movimento de competição entre nós. Nós lutamos para ter cargos, ter saúde, ter dinheiro, ter posição, ter juventude.
e compromete a nossa capacidade de cooperar. Então, nós vivemos em uma sociedade extremamente competitiva. E nessa sociedade competitiva não pode viger a solidariedade e a fraternidade. E o terceiro viés que eu gostaria de apresentar é o viés emocional. E para falar dele, a gente vai se referir então à pesquisa da assistente social, doutora Brené Brown, que tem vários livros. E ela fala, nas suas pesquisas, que o homem é programado para conexão, e que a conexão é o propósito das nossas existências. Então, nós somos programados para conectar uns com os outros. Mas ela diz que a verdadeira conexão acontece quando nós entramos no campo da vulnerabilidade. O que isso quer dizer? Eu venho à Casa Espírita, eu sou amiga do Luciano há muito tempo. Nós temos uma conexão relativa ao trabalho que nós fazemos dentro do movimento espírita. Mas a esposa dele tem uma conexão muito mais profunda com ele. Porque nessa relação a dois, de mais proximidade, é necessário para que os vínculos realmente se estabeleçam, que as pessoas se desnudem emocionalmente. Para que a relação realmente aconteça, é preciso que eu fale para o meu companheiro sem medo de tudo aquilo que eu já conquistei, das minhas virtudes, mas também que eu tenha a capacidade de falar dos meus medos. Tenha a capacidade de falar das minhas dores, dos meus traumas. Quando, por exemplo, o casal briga, raramente eles estão brigando pelo motivo que parece ser por baixo daquele motivo aparente, fragilidades, dores, medos. Então, para a resolução do problema, é preciso parar e falar, olha, eu estou me sentindo assim, eu estou sentindo uma tristeza. E aí você abre o seu coração e você entra no espaço da vulnerabilidade. Então, o espaço da vulnerabilidade é o espaço onde existe a conexão real, a intimidade das relações. Mas, para que nós possamos navegar neste espaço e nos abrirmos, nos desnudarmos, é preciso que a gente esteja convicto de que, independente da nossa sombra, nós somos dignos, sempre seremos dignos de amor, de conexão e de pertencimento. Ou seja, eu preciso acreditar que assim como eu sou, com as minhas luzes, com as minhas virtudes e com a imensa escuridão que habita dentro de mim, que ainda assim, se eu me mostrar, se eu me abrir, eu vou ser digna de ser amada, de conectar, de ser aceita pelo outro. Mas para a maioria de nós, essa área da vulnerabilidade é uma área de tanta dor, é uma área, muitas vezes, de tanta vergonha, que é um dos sentimentos mais difíceis da gente lidar. É uma área onde a gente se sente insuficiente, se sente inadequado. Então é difícil estar, é difícil lidar com essa nossa humanidade. E o nosso comportamento, nós vamos, esse desconforto vai ser expresso quando nós dizemos coisas assim: eu não sou magro o suficiente. Eu não sou bonito o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou extrovertido o suficiente. Eu não sou interessante o suficiente para ser digno de amor, de conexão e de pertencimento. A gente não fala isso, sem o resto, né? Mas a gente está sempre falando que a gente não é bom o suficiente. E nesse não ser bom o suficiente, por trás disso existe sempre uma vergonha e um medo de não ser aceito, de não ser amado. E aí, o que a gente faz?
a gente pega essa área rica, que é a área da vulnerabilidade, que é a área da conexão, que é a área da criatividade, que é a área do crescimento espiritual, e a gente anestesia esse sentimento, porque é tão doloroso, porque falta o auto-amor, falta aquele movimento de compaixão meu para comigo mesmo, de aceitação da minha humanidade, fruto do orgulho. Fruto do orgulho, porque a gente quer ser perfeito antes de ser humano. Então a gente anestesia. A doutora Brené Brown vai dizer que então a evidência desse anestesiamento é que a sociedade americana que nós vivemos hoje é uma das sociedades mais falidas, mais obesas, mais viciadas e mais medicadas de todos os tempos. Ou seja, nós usamos da comida, das drogas, dos remédios, do trabalho, do consumismo, para anestesiar esse espaço de vulnerabilidade. E o problema é que quando nós anestesiamos a vulnerabilidade, não só nós anestesiamos essa dor, mas anestesiamos as alegrias perenes e anestesiamos a nossa capacidade de crescimento. O espírito Joana de Ângeles, fazendo agora um paralelo, ela nos fala sobre o ego. E rapidamente, só para a gente estar falando da mesma coisa, nós vamos dizer que a nossa vida é como se fosse uma empresa. O espírito é o dono da empresa. O ego é o gerente da empresa. Então, o ego é a nossa personalidade de hoje, a serviço do nosso espírito imortal, gerenciando a nossa vida, gerenciando as nossas experiências do aqui e do agora. E ela diz que há um determinado momento na trajetória do espírito em que o ego se corrompe pelo excesso de si mesmo e entra numa ilusão de grandiosidade, que é o orgulho. Então é como, fazendo uma analogia com o trabalho da doutora Brené Brown, é como se o ego se desconectasse do espírito imortal que nós somos e se sentisse, digamos assim, envergonhado, insuficiente e incapaz de tolerar esse sentimento de pequenez, ele também se anestesia emocionalmente, colocando em torno de si a capa do orgulho. Então, uns se protegem com a gordura porque dizem os psicólogos que a gordura é como se fosse uma proteção. Ela nos protege de uma certa forma. O orgulho é uma capa que nós colocamos quando vivenciamos dores profundas e que vem nos proteger dessas dores, nos proteger de nós mesmos. Então, quando observarmos alguém muito orgulhoso, o nosso sentimento deve ser sempre um sentimento de compaixão, pensando que aquela pessoa se protege de uma dor, às vezes de uma vergonha muito profunda. E se nós identificamos o orgulhoso com muita rapidez e com muita facilidade, dica para nós, estamos observando um traço do nosso próprio caráter. E precisamos nos perguntar de que estamos nos protegendo. Trazer de volta para nós. Porque as criaturas, as nossas relações são espelhos. Elas servem para nós de espelhos. Elas refletem. Nós enxergamos no outro exatamente aquilo que somos incapazes de enxergar portas adentro de nós mesmos. E aí, nesse viés, o orgulho se torna um grande obstáculo para a fraternidade, porque quem vive esse paradigma da insuficiência, da inadequação, vive um paradigma de escassez, que é o paradigma que vem a princípio, primeiramente, do nosso distanciamento de Deus, da nossa desconexão com quem nós somos em verdade. Então, porque estamos distanciados de Deus, vivemos esse paradigma da escassez, dessa insuficiência, como se não fôssemos suficientemente bons, divinos, dignos de amor. Então, dentro desse paradigma, nós lutamos para obter, para nos engrandecer, enquanto que o paradigma da solidariedade é um paradigma que vive para dar. Eu não tenho para dar
se eu acho que estou num lugar de escassez. Quem vive a escassez vive para obter. E quem vive o paradigma da abundância vive para dar, para repartir, para dividir. Então se torna mais um obstáculo. Então, com essas ideias, a gente vai percebendo que a superação do orgulho está nesses três, se olharmos essas três possibilidades. Na observação dos nossos comportamentos competitivos, no desenvolvimento da nossa mentalidade de espíritos imortais, não só através da nossa mente, dos nossos processos cognitivos, mas na vida diária, nas pequenas ações da vida diária. A gente precisa se perguntar, eu estou olhando para essa situação sob o viés da imortalidade ou da mortalidade? Um exemplo bem simples. Desencarna uma criança. Vamos pegar a criança. Desencarna um jovem de 20 anos. Aí você vai fazer o atendimento fraterno. Aí os pais, obviamente, em profunda dor, como deveria ser, chegam e dizem: era um excelente aluno de medicina, tinha um futuro brilhante à frente de si. Então vamos, sem desvalidar a dor, que é pertinente, necessária, faz parte, essa afirmativa é uma afirmativa materialista, porque você vai querer me convencer de que o futuro na Terra é mais promissor do que o futuro no céu? Você vai querer me convencer de que ficar na Terra é prêmio? A Terra, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é definida pelos Espíritos como prisão e hospital, e como um subúrbio de péssima qualidade. Aí, a gente, na nossa visão materialista, diz e deseja que a pessoa ficasse aqui, nessa prisão, nesse hospital, nesse subúrbio mal cheiroso com a gente. Porque nós não estamos verdadeiramente interessados no bem-estar dela, nós estamos interessados no nosso. A gente quer manter a pessoa com a gente, onde está na nossa miséria. Isto é uma visão materialista, por isso eu digo, nós somos espiritualistas fajutos. Veja que essa compreensão não diminui a dor. Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que perder um filho não é uma situação de imensa dor. É de imensa dor, não é? Devido às condições em que nós vivemos. Mas é nessas horas que nós temos, então, a chance de praticar o paradigma espiritualista e trabalhar essas ideias dentro de nós para que nós possamos verdadeiramente sentir a vida, o próximo, sob essa perspectiva e ajudar na superação do nosso orgulho. E emocionalmente, a superação do orgulho vem, então, na criação daquilo que nós chamamos um estado de abundância. Se emocionalmente somos orgulhosos porque nos protegemos desse estado de escassez que vivemos, a cura está no exercício do auto-amor. Auto-amor é a capacidade de se olhar e dizer: eu estou feliz com aquilo que eu já conquistei. Mas ter capacidade de observar a sombra, de observar as áreas mais escuras, sem julgar, sem nos condenarmos, sem termos medos e simplesmente dizer: isso aqui é onde eu estou nesse momento. E tudo o que eu preciso fazer é amar essa pessoa, é aceitar que eu estou nesse momento de fragilidade e sentar com essa fragilidade e integrá-la na nossa vida. E fora esse exercício de auto-amor, o investimento na nossa moralidade, nas nossas virtudes, através dos processos intelectuais e cognitivos, sim, e também através da vivência, para que nós possamos fazer a transição, aí sim, começando a encerrar,
Do paradigma de escassez, onde o orgulho e o egoísmo vigem, para o paradigma da abundância, onde a humildade se manifesta. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a humildade é a virtude mais desconhecida da humanidade. A humildade é a virtude mais desconhecida da humanidade. E agora dá para entender um pouquinho o porquê. Porque ela é, na verdade, uma virtude que vai se manifestar por completo como resultado. Ninguém vai sair daqui e vai dizer: eu quero ser humilde, vou ser humilde. Não. A humildade é o resultado final de todo esse processo de auto-amor. E a pessoa chega, então, na vivência da humildade. O Marlon Reikdal, nosso amigo, ele tem uma definição no livro Espelhos da Alma, onde ele diz que a humildade acontece quando o ego, a persona, vive o equilíbrio entre a pequenez que lhe define e a divindade que lhe é possível. A humildade é aquele momento em que o ego vive o equilíbrio entre a pequenez que lhe define. Eu sou pequeno, eu não sou nada diante desse universo, mas eu sou divino. Então, quando a gente vive esse equilíbrio, a gente entra no que ele chama o estado de humildade. Dentro do Evangelho seria aquele momento onde a gente, apesar das nossas limitações, escuta as palavras do Senhor: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. E a gente entende que apesar das nossas limitações temporárias, nós somos seres divinos, sempre, sempre, porque Deus não gosta mais ou menos da gente de acordo com o nosso comportamento. Deus nos ama sempre, independente de onde nós estivermos. Nós somos, para Deus, sempre, sempre dignos de amor e dignos de pertencimento. É preciso que nós sintamos, portas adentro de nós mesmos, que este é o nosso lugar. E quando nós chegarmos lá e conseguirmos sentir a presença de Deus dentro de nós e fizermos essa jornada, esse trabalho de auto-amor, nós vamos viver a experiência da humildade. A experiência da humildade nos permitirá que alguém chegue até nós e diga: olha, talvez fosse melhor se você não falasse tanto no final da reunião. E a gente conseguisse escutar isso sem se sentir diminuído no nosso valor. E a gente conseguisse escutar isso, se você conseguir escutar uma crítica sem nenhuma reação física, preste atenção, a gente sempre tem. Às vezes não é o coração que bate forte, mas imediatamente você bota a mão na mesa, o corpo enrijece um pouco. O corpo fala, presta atenção no que o corpo está te dizendo. Então, o exercício da humildade permite isso. Permite que a gente viva a nossa vida sem necessitar da aprovação externa, sem necessitar que o outro nos diga o quanto nós somos bons, sem necessitar que o outro nos aprove, que o outro nos valide, porque dentro de nós há um senso de autovalia, há um senso de auto-amor. Então, se o outro não gosta de mim, por qualquer razão, e eu fiz tudo o que pude para que ele gostasse de mim, eu sigo a minha vida. Quando a gente não tem essa autoestima, a gente fica preocupado, voltando para o outro, às vezes mendigando a atenção de quem já não quer mais estar com a gente. Mas por que será que a gente acha que todo mundo tem que querer estar com a gente o tempo todo? Se aquela pessoa não quer estar com a gente, tem outro milhão de pessoas que podem estar com a gente. Então a gente segue. Mas isso a gente só consegue fazer quando a gente vive o paradigma da abundância. E o paradigma da abundância se manifesta nas almas humildes e abnegadas. E a gente fecha então com essa definição de abnegação, que é uma das características que a gente falou lá da fraternidade. A abnegação, segundo o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele define sacrifício pela felicidade alheia que sublima o espírito.
sacrifício pela felicidade alheia que sublima o espírito. Pensem em todas as pessoas elevadas que vocês conhecem. Todos esses que são considerados missionários, eles são caracterizados pela humildade e por uma vida de abnegação. Ou seja, uma vida de doação em favor do próximo, mas não doação daquilo que eles têm, doação daquilo que eles não têm. E a gente pode então começar a fazer pequenos exercícios de abnegação. Como? Tendo paciência quando a gente acha que já não tem. Doando do nosso tempo quando a gente acha que não tem. Doando daquilo que parece nos faltar, mas buscando encontrar dentro de nós os recursos. E é interessante, porque o exercício da abnegação é um exercício miraculoso. Quando nós damos daquilo que achamos que não temos mais para dar, é como se de repente dentro da gente uma janela se abrisse e nos conduzisse para celeiros desconhecidos de virtudes que jazem latentes dentro de nós mesmos. E é por isso que dizem que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Que é dando que se recebe. Porque na medida em que nós damos, principalmente daquilo que achamos não ter, nós vamos descobrir que dentro de nós jaz, latente, em potencial, esperando ser desenvolvido, um tesouro de virtudes, uma capacidade infinita de amor, uma capacidade infinita, de infinitas virtudes, Deus em nós. Então, através do exercício da abnegação, da doação, do esquecimento de si mesmo em prol dos nossos semelhantes, nós vamos descobrindo a imensa fonte de amor que existe dentro de nós. E vamos descobrindo que, em essência, todos nós somos amor. E através disso, passamos a olhar para o nosso irmão, não mais como uma ameaça, não mais como alguém que nós vamos competir, mas se estamos seguros de que somos amor, que temos amor, é possível então esticar a mão para o próximo e dizer: vem comigo, porque há lugar para todos nós. Muito obrigada e muita paz.